E vamos começar. Primeira questão que a gente tem, pessoal, é uma questão que fala um pouco mais da parte humana, e vocês vão perceber que a gente vai fazer uma mistura de temas, tá? Um pouquinho da parte humana, um pouquinho de citologia, um pouquinho de botânica, que é um assunto que nem todo mundo gosta, mas que são temas importantes para a prova do Enem e que a gente, obviamente, precisa abordar aqui com vocês, tá? Vou ler a questão e depois a gente faz alguns comentários. Olha só o que nós temos aqui. Primeira questão. Diversas substâncias, isso aqui é uma questão do Enem de 2022. Deixa eu ficar do outro lado aqui que fica melhor. Olha só. Diversas substâncias são empregadas com a intenção de incrementar o desempenho esportivo de atletas de alto nível. O chamado doping sanguíneo, isso é uma coisinha que você vai grifar aí no seu papel agora, o chamado doping sanguíneo, por exemplo, pela utilização da eritropoetina, é proibido pelas principais federações. Gente, se é doping, é algo ilegal, é óbvio que a federação não vai permitir. Beleza. A eritropoetina é um hormônio produzido pelos rins e fígado, e sua principal ação é regular o processo de eritropoiese. Vários nomes estranhos, né? A gente chega lá, vamos devagarzinho. Seu uso, administrado intravenoso, em quantidades superiores àquelas presentes naturalmente no organismo, permite que o indivíduo aumente a capacidade de realizar atividade física. Esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento de... Pessoal, primeira coisa aqui, vamos devagar, tá? Se eu sou um atleta de alto rendimento e eu quero performar melhor, eu posso fazer isso? Eu posso utilizar de uma estratégia dessa? Óbvio que não. Então, a questão ela está nesse primeiro momento, querendo abordar com vocês, se você consegue entender o que é o doping. Doping é qualquer medida que aumente a performance do atleta, e essa medida, obviamente, não é uma medida legal, é uma medida ilegal. E existem várias. Por exemplo, se eu aplicar testosterona com hormônio masculino, teoricamente, a minha massa muscular aumenta e eu vou ter um desempenho esportivo maior. Isso é doping, não é permitido. Se eu aplicar GH, que é um outro hormônio de crescimento, minha performance esportiva vai aumentar e isso não é permitido. Nesse caso, a questão está falando de eritropoetina. Arthur, mas eu não sei o que é isso daí. Então vamos devagar. Alguém aqui já doou sangue alguma vez na vida? Já doou? Eita, muita gente, coisa boa. Beleza. Quando a gente vai doar sangue, a gente fica lá numa mesinha, fica com acesso venoso, obviamente, e o sangue vai para essa bolsa. Essa bolsa é o máximo que você vê do processo. Depois que o sangue vai para essa bolsa, pessoal, ele é jogado dentro de uma máquina. E nessa máquina aqui, que é uma centrífuga, o sangue ele é colocado para rotacionar em alta velocidade, e isso faz com que haja uma diferença na densidade dos componentes. Na verdade, faz com que a gente consiga visualizar os componentes sanguíneos com base nessa diferença de densidade. Não entendi. Resumindo, coletei o sangue, coloquei o sangue dentro dessa centrífuga e ela gira. Quando ela gira, o sangue, que era todo vermelho, ele se apresenta agora com 3 cores. Arthur, meu sangue tem essas 3 cores? Se o seu sangue passar pela centrífuga, ele vai ter as 3 cores. Essa corzinha amarela de cima, essa corzinha laranja e essa corzinha vermelha. O que é que a gente tem nessa parte amarela? É o plasma sanguíneo. O que é que a gente tem nessa parte do meio? Creme leucoplaquetário. E o que é que a gente tem nessa parte vermelha? São as hemácias. Vamos devagar. Sempre que a gente fala em plasma, a gente está falando na parte líquida do sangue. E se é a parte líquida do sangue, o principal componente do plasma é água. É o que mais você vai ter lá. Além da água, você vai ter várias substâncias, tá? Você vai ter carboidrato, aquela glicose que a gente tem no sangue, está no plasma. Você vai ter lipídios, você vai ter minerais, você vai ter hormônios, você vai ter vitaminas, você vai ter proteínas, enfim. Você tem várias substâncias presentes no sangue. Além do plasma, como a gente comentou, um outro componente sanguíneo é o creme leucoplaquetário. Gente, creme leucoplaquetário. O que é que eu vou ter no creme leucoplaquetário? Leucócitos e, além dos leucócitos, as plaquetas. Qual é a função do leucócito no nosso sangue? Defesa. Falou de leucócito, está indo, mas não está indo. Falou de leucócito, obrigatoriamente a gente fala de defesa, célula imunológica.
Falou de plaqueta, a gente está falando então em uma situação de coagulação. A questão não fala de leucócito diretamente, a questão não fala de plaqueta diretamente, ela está falando de eritropoetina. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui na biologia. Sempre que você puder entender o significado da palavra, entenda. A questão abordou uma palavra chamada eritropoetina. Se você quebrar essa palavra bem no meio, risca aí no teu papel agora, eritropoetina. Risca entre eritro e poetina, risca bem aí. Poetina vem de poiese, significa produção. Eritro vem de eritrócito, significa hemácia. Se é uma substância chamada eritropoetina, ela é uma substância associada ou relacionada com a produção de hemácias. É algo do tipo. Mas vamos entender um pouco mais. Quando a gente fala de hemácia, pessoal, e aqui a gente tem uma representação da hemácia, ela é a célula mais abundante do sangue. Qual é a cor do nosso sangue? Coisa besta. Vermelha. E por que o sangue é vermelho? Porque o principal componente celular do sangue é essa célula, é a hemácia. Dentro da hemácia existe uma proteína chamada hemoglobina. E o grande papel da hemoglobina é o papel de transportar gases, principalmente o oxigênio. O que acontece? Puxei ar. No momento em que eu puxo ar, o meu pulmão se enche de oxigênio e o sangue que está passando pelo meu pulmão é um sangue que está repleto de hemácia. Dentro da hemácia tem hemoglobina. O que essa hemoglobina, então, faz com o oxigênio dentro do pulmão? Se liga a esse oxigênio. Então, vamos de novo. Puxei o ar, está cheio de oxigênio no meu pulmão, a hemácia que passa pelo meu pulmão se liga, graças à sua hemoglobina, a esse oxigênio, e quando esse sangue sai do meu pulmão, ele vai distribuindo esse oxigênio para os tecidos. É dessa maneira que o oxigênio que está no meu pulmão vai chegar no meu pé, vai chegar no meu cérebro, vai chegar no meu estômago. É dessa forma que ocorre o transporte. O grande papel da hemácia, o grande papel da hemoglobina é transportar oxigênio. Tranquilo até aqui, né? Eu sei que a aula fica gravada, vocês vão poder acessar isso aí melhor também no YouTube, mas a gente precisa ter essa noção, tá? Sabemos ainda, pessoal, que nos pulmões ocorre essa ida. A hemoglobina se liga com o oxigênio. Nos tecidos, quando chega aqui no quadríceps femoral, por exemplo, que é esse músculo, o que a gente vai ter? A liberação desse oxigênio. O oxigênio que estava preso à hemoglobina é liberado para o músculo utilizar, é liberado para o cérebro e por aí vai. Então, pensa comigo, quanto mais hemácia eu tenho no meu corpo, mais ou menos hemoglobina eu tenho? Mais hemoglobina eu tenho. Quanto mais hemoglobina eu tenho, mais ou menos oxigênio eu consigo transportar? Mais oxigênio eu consigo transportar. Você matou a questão só com essa informação. Você acerta a questão só com isso daí. Ah, mas Arthur, a hemoglobina só transporta oxigênio? Não. A hemoglobina, além de transportar oxigênio, também transporta gás carbônico. Ela também transporta CO2, só que no caminho inverso. Ela pega o gás carbônico dos tecidos e ela leva esse gás carbônico para os pulmões. Ok? Então vamos lá. A questão falou de eritropoetina e a gente está falando de sangue. Tem a ver? Óbvio que tem. A questão falou de doping e a gente está falando de sangue. Tem a ver? Óbvio que tem. Especificamente nessa questão, ela falou da eritropoetina. Essa substância é produzida pelo rim e, como eu disse para vocês, poetina vem de poiese, de produção, eritro, de hemácia. Quanto mais eritropoetina eu tenho no meu organismo, mais ou menos hemácia eu vou produzir? Mais. Se eu tenho mais hemácia, eu vou ter mais hemoglobina. Se eu tenho mais hemoglobina, eu vou transportar mais oxigênio. E se eu transporto mais oxigênio, o meu desempenho esportivo aumenta ou diminui? Aumenta. Se eu consigo transportar oxigênio em maior quantidade, em maior velocidade, com mais eficiência, eu vou ser um esportista com rendimento maior. Eu vou ter mais força, eu vou ser mais veloz, a minha recuperação muscular vai ser melhor, a minha fadiga muscular vai ser uma fadiga teoricamente menor. Então, isso é o que a galera faz quando a gente fala em doping por eritropoetina. Vamos voltar lá na questão, então, pessoal. Vamos ver o que nós temos. A questão falou da eritropoetina, a questão falou que é um doping e ela quer saber
Esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento da letra A, frequência cardíaca. Em algum momento, nesses 8 minutos que a gente está aqui, a gente falou de frequência cardíaca? Não. Em nenhum momento eu falei que o coração acelera ou que ele fica mais devagarzinho. Não. Nós estamos falando de transporte de oxigênio. Vai ter que ter alguma coisa a ver com isso daí. Letra B, capacidade pulmonar. Em nenhum momento a gente falou de capacidade pulmonar. Do pulmão expandir mais ou expandir menos. Não é. Letra C, massa muscular do indivíduo. Você pode ficar na dúvida, né? Arthur, massa muscular aumentando, eu vou ter um rendimento no esporte melhor. Beleza. Mas ele quer saber, pessoal, ó, o diretamente. O diretamente da eritropoetina é do músculo ou é do transporte do oxigênio? É do transporte do oxigênio. Vamos ver se não tem alguma coisa melhor. Letra D, atividade anaeróbica. Nada a ver. Anaeróbia é falta de oxigênio. E eu estou falando de oxigênio aqui. A letra E tem que ser o nosso gabarito, então. Taxa de transporte de oxigênio pelo sangue. E isso, pessoal, de fato vai ser a nossa resposta. Quanto mais eritropoetina eu produzo, mais hemácias eu produzo, mais hemoglobina eu tenho, mais oxigênio eu transporto. Logo, meu rendimento energético, logo, meu rendimento no esporte vai ser o rendimento aumentado. De boa? Ok? Óbvio que isso é uma prática indevida. Arthur, dá um outro exemplo de doping. Testosterona, já citamos. Dá um outro exemplo de doping relacionado com isso aqui. Existe um esportista famoso, eu não vou citar o nome dele aqui por motivos óbvios, mas existe um esportista famoso que já ganhou aí a grande volta de bicicleta lá da França várias vezes, que o que se sabe hoje é que ele fazia uma técnica um pouquinho diferente disso. Ele extraía sangue, ele tirava o próprio sangue, guardava as hemácias e próximo da competição ele reintroduzia as hemácias no próprio organismo. Ele fazia um doping com o próprio sangue. Ele tirava o sangue meses antes, guardava ali, perto da competição, ele colocava o sangue de volta, as hemácias de volta, né? E aí a quantidade de hemácia aumentava e dessa maneira o rendimento dele também aumentava. Obviamente não são técnicas permitidas. De boa? Primeira questão aí, uma questão um pouquinho mais chatinha, mais demorada, mas que a gente consegue desenrolar. Vamos na segunda questão, pessoal. Vamos nós aqui, ó. Segunda questão, outra questão do Enem, um pouquinho mais leve, um pouquinho mais tranquila para a gente. Olha o que nós temos. Em uma aula sobre metabolismo energético, foi apresentado um experimento clássico realizado por Engelmann. Um recipiente contendo bactérias aeróbias e uma alga verde filamentosa foi submetido à iluminação de uma fonte de luz representada por um microespectro. Após a explicação, um aluno esquematizou na lousa o resultado do referido experimento. Considerando a faixa do microespectro em que a alga possui maior taxa de realização fotossintética. Gente, a alga faz fotossíntese. Na fotossíntese existe uma produção de oxigênio. Além disso, a questão está falando de uma bactéria, que é uma bactéria aeróbia. Traz uma setinha aí no teu papel, já coloca do lado. Aeróbio é todo organismo que consome oxigênio. Nós somos aeróbios. Nós consumimos, nós dependemos de oxigênio. Então, veja, eu tenho uma alga que vai produzir oxigênio e eu tenho uma bactéria que vai consumir oxigênio. Olha aqui melhor para essa figura, pessoal. Olha só para essa figura aqui. Deixa eu passar aqui. Olha só. Isso aqui que está de verde retangular é a alga. Esses pontinhos verde escuro que vocês estão vendo ao redor são as bactérias. Pensa um pouquinho comigo. Se essa bactéria é aeróbia, ela precisa ou não precisa de oxigênio para sobreviver? Precisa. Se tiver pouco oxigênio, vai ser fácil ou vai ser difícil para essa bactéria sobreviver? Difícil, então a quantidade de bactérias diminui. Se tiver muito oxigênio, vai ser mais fácil ou mais difícil? Vai ser mais fácil, então a quantidade de bactérias vai ser maior. Olhando para o desenho, onde é que nós temos uma maior quantidade de bactérias? No lado esquerdo de vocês ou no lado direito de vocês? No lado esquerdo. Nesse lado esquerdo, a cor é uma cor relacionada mais ao vermelho ou mais ao violeta? Mais ao vermelho. Então, de alguma maneira, eu não sei dizer como ainda, mas de alguma maneira, quando essa alga
que é esse retângulo verde, ela é submetida a uma luz vermelha, ela favorece o crescimento das bactérias. Ah, mas por quê? Bora lembrar algumas coisas. Quando a gente fala de fotossíntese, deixa eu voltar aqui. Quando a gente fala de fotossíntese, nós falamos dessa reação química, tá? Você não tem que decorar, pessoal. Você não tem que decorar essa reação, não precisa. É gás carbônico mais água, na presença de luz, originando glicose e oxigênio. O que é que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que quando algum organismo faz fotossíntese, esse organismo produz oxigênio. Isso é o suficiente. A bactéria que é aeróbia, ela faz o contrário. A bactéria que é aeróbia, ela consome glicose e oxigênio e ela então vai produzir gás carbônico e vai produzir água. Ok, até aqui. O que é que nós sabemos então? A gente acabou de ver que nesse lado aqui do vermelho, existe uma maior quantidade de bactérias. Se existe uma maior quantidade de bactérias, é porque aqui deve ter uma maior disponibilidade de oxigênio. Então, qual é o raciocínio? Eu vou ter mais oxigênio na luz, no comprimento de onda, na faixa espectral, em que essa alga faz mais, ou na faixa em que essa alga faz menos fotossíntese? O que vocês acham? Onde ela faz mais. Qual é a lógica? Quanto mais luz a alga absorver, maior vai ser a disponibilidade de energia para a fotossíntese. Mais fotossíntese ela vai fazer. Quanto mais fotossíntese ela faz, mais oxigênio ela vai produzir. E quanto mais oxigênio ela produz, mais oxigênio disponível para as bactérias. Logo, a proliferação bacteriana vai ser uma proliferação maior. Então, qual é a lógica aqui? A partir do momento em que eu vejo que existe uma maior quantidade de bactérias no espectro do vermelho, é porque aqui deve ter mais oxigênio. E se aqui deve ter mais oxigênio, é porque aqui as algas estão produzindo mais oxigênio. E se as algas estão produzindo mais oxigênio, é porque a taxa de fotossíntese nesse comprimento de luz é uma taxa maior. Então, se a questão te perguntar em que tipo de luz aqui as algas fazem mais fotossíntese, na luz vermelha ou na luz violeta? Na luz vermelha. É onde você vai ter mais fotossíntese, é onde você vai ter mais oxigênio. Tranquilo? Bora voltar na questão, então. Olha o que ele fala, pessoal. Olha o comando da questão. Olha o comando. O comando fala: considerando a figura, a faixa do microespectro em que a alga possui a maior taxa de realização fotossintética ela vai ter mais fotossíntese no vermelho ou no violeta? No vermelho. Então, a resposta para a gente aí, pessoal, sem dúvida, vai ser a letra E, vai ser vermelho. Ok? A lógica é mais fotossíntese, mais oxigênio, mais bactéria vai poder proliferar. Ok? Ah, não ficou muito claro, ainda estou confundindo esse negócio de oxigênio, não está fazendo muito sentido para mim. Vamos ver essa outra questão? Ela aborda essa ideia de oxigênio, mas com outra imagem, tá? Olha só. Utilizando-se em um meio nutritivo, 3 gêneros bacterianos diferentes foram colocados em um tubo de ensaio. Após certo período de crescimento da cultura bacteriana em condições ideais, observou-se que o padrão de distribuição das células, cada pontinho vermelho desse era uma célula, ao longo dos tubos, era diferente em cada um dos casos. Gente, nós temos 3 tubos. Tubo 1, tubo 2, tubo 3. Em cada um desses tubos, esses pontinhos vermelhos representam para a gente organismos. Micro-organismos, bactérias, sei lá o que é. Algum organismo vivo. O que é que eu preciso que você identifique na imagem? Na imagem. Você consegue ver que no tubo 1 só existem micro-organismos aqui em cima? Você consegue ver que no tubo 2 só tem organismo aqui embaixo? Você consegue ver que no tubo 3 eu até tenho uma maior quantidade aqui em cima, mas eu também tenho embaixo? Beleza. Nesses tubos, nós temos um meio de cultura. É água com glicose, com proteína. É um meio de cultura. De onde é que vem o oxigênio? Vem da atmosfera. Vem daqui de cima. Então, aqui em cima, teoricamente, tem oxigênio. Aqui embaixo, teoricamente, não tem. Aqui em cima tem, aqui embaixo não. Aqui em cima tem, aqui embaixo não. Todo mundo acompanhou isso, né? Bora ver, então, de maneira um pouquinho mais detalhada agora.
Quando a gente pega essa imagem, pessoal, e a gente olha aí o tubo 1. No tubo 1, os organismos que cresceram lá em cima ou cresceram lá embaixo? Tubo 1, lá em cima. Lá em cima é perto ou é longe da atmosfera? Perto. Se é perto da atmosfera, tem ou não tem oxigênio? Tem oxigênio. Então, essa galera aqui do tubo 1 é uma galera que cresceu em contato com oxigênio. A galera do tubo 2, é uma galera que cresceu lá em cima ou lá embaixo? Lá embaixo. Se essa galera do tubo 2 cresceu lá embaixo, não teve contato com a atmosfera. E se não teve contato com a atmosfera, não teve contato com o oxigênio. Então, essa galera aqui do tubo 2 cresce na ausência de oxigênio. E a galera do tubo 3? A galera do tubo 3 até prefere crescer lá em cima, mas também consegue crescer aqui embaixo. Eles crescem em contato com o oxigênio, mas eles também crescem se não tiver oxigênio. Arthur, e como é que eu vou então classificar isso aí? Simples. Essa galera que cresce em contato com o oxigênio é a galera que a gente chama de aeróbia. São os organismos aeróbios. Nós, por exemplo, nós precisamos de oxigênio para sobreviver. Essa galera 2 é uma galera que cresce na ausência de oxigênio. Como é que a gente classifica? São os anaeróbios. Anaeróbio é tudo que cresce na ausência de oxigênio. E a galera do tubo 3? É aeróbio ou é anaeróbio? A gente vai chamar, pessoal, de anaeróbio facultativo. É aquela galera que consegue viver na ausência de oxigênio, ou seja, eles são anaeróbios, mas se tiver oxigênio, eles também sobrevivem. Se tiver oxigênio, ok, mas se não tiver, ok também. Ninguém vai morrer por isso daí, não. Tranquilo? Trazer informação importante aqui. Galera, o gabarito, então, vocês conseguem matar já. O gabarito aí vai ser a letra C. Mas trazer informação aqui, para a gente misturar um pouquinho as coisas, tá? Alguém aqui já se cortou e colocou água oxigenada na ferida? A gente provavelmente não, mas o pai tacou água oxigenada, a mãe, a avó, tacou água oxigenada? É o que espuma, água oxigenada é o que espuma. Já botaram? Bota lá. A foto aqui? Tá aqui. Deixa eu voltar. Pronto, tá aí a foto. Galera, arde pra caramba, né? Não é recomendado, tá? Não precisa mais botar água oxigenada, não. Antigamente era muito comum. Se cortava jogando bola no meio da rua, tirava aquele chaboco do dedo ali, tacava água oxigenada. Por que fazia isso? Existe um tipo de bactéria que causa uma doença gravíssima na gente, que é uma bactéria anaeróbia. Se essa bactéria é uma bactéria anaeróbia, ela só vive na ausência de oxigênio. Essa bactéria está no chão, essa bactéria está em material enferrujado, essa bactéria está na boca de animais. No momento em que eu me corto, essa bactéria pode entrar no meu pé. Se eu colocar água oxigenada, você concorda que eu vou liberar oxigênio naquela ferida? E se eu libero oxigênio nessa ferida, essa bactéria vai conseguir sobreviver? Não, não vai. Então, antigamente, a gente fazia isso para evitar a transmissão dessa doença. Rapaz, o menino ali se cortou jogando bola, vamos tacar água oxigenada no pé dele. E tacava água oxigenada. Qual é a doença que eu estou falando, pessoal? Tétano. A bactéria que é uma bactéria anaeróbia obrigatória, nesse caso, é a Clostridium tetani. Por que que hoje a gente não se preocupa mais tanto nessa medida específica de água oxigenada? Porque hoje tem vacina, né, pessoal? A gente é vacinado. Vocês aqui, com certeza, são vacinados e algumas gerações anteriores a vocês aí já são vacinados para tétano também. Lembrando que tem que fazer o reforço a cada 5 ou 10 anos, dependendo aí da estrutura, tá? Mas, enfim, a lógica dessa água oxigenada era baseada nisso daí. Ok? Bora aqui numa questão. Essa questão vai ser um pouquinho mais complicada para a gente, mas vai ser uma questão mais interessante, pessoal. Olha só. Quarta questão. Vamos devagar. Diga aí. Normal, imagina aqui. Vai, diz aí. Se existe aeróbio facultativo? Não, a gente não usa essa classificação. A classificação é aeróbio é quem precisa de oxigênio, quem vive com oxigênio. Anaeróbio é quem vive sem oxigênio. Aí eu posso ser anaeróbio restrito
Eu só vivo na ausência de oxigênio obrigatoriamente, como é o caso da Clostridium tetani, ou eu posso ser um anaeróbio facultativo. Se não tiver oxigênio, eu vivo. Se tiver, eu também vou viver. Pois não. Vamos de novo. Eu sou surdo. Qual é a lógica de você, ao se cortar, ter que cobrir aquela ferida, né? Fazer um curativo. A lógica é evitar uma contaminação secundária. Tudo que a gente toca tem bactéria, tem micro-organismo, né? Então, no momento em que eu tenho um corte, eu tenho uma ferida ali, eu acabo tendo uma área exposta, uma área aberta do meu organismo. Então, quando eu coloco gás, quando eu coloco algum tipo de material cobrindo aquela ferida, é para evitar uma contaminação secundária. Eu pegar num canto sujo, pegar na ferida e contaminar. Basicamente para isso. Tá bom? Galera, olha essa questão. Vamos nós, deixa eu subir aqui de novo. Temos o seguinte, ó. Muitas mulheres sofrem com desconforto. Desconforto é uma palavra bem leve aí, na verdade, né? Muitas mulheres sofrem com desconforto nos dias que antecedem a menstruação. Grifa essa parte. Antecedem a menstruação, tá? A chamada tensão pré-menstrual. Entre outros sintomas, podem ocorrer alterações de humor. Atualmente, acredita-se que os sintomas são resultado da queda na concentração do neurotransmissor serotonina. Calma, já a gente explica o que é isso daí. E está relacionado com a diminuição, essa é a parte que você vai ter que grifar. Está relacionado com a diminuição na produção dos hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona, observada nessa fase do ciclo feminino. Então, ele está dizendo que existe uma tensão pré-menstrual, a TPM, e que essa tensão pré-menstrual ela está relacionada com a queda desses dois hormônios, estrógeno e progesterona. E ele então pergunta, a redução da produção desses hormônios nessa fase está relacionada com... Ou seja, ele quer saber por que tem essa queda. Eu sei que no período pré-menstrual tem uma alteração no humor. Eu sei que essa alteração do humor nesse período é pela queda de estrógeno e progesterona. Mas por quê? Por que cai estrógeno? Por que cai progesterona? A gente vai precisar trabalhar isso um pouquinho melhor. Primeiro, quando a gente fala da estrutura reprodutora feminina, existem órgãos externos, visíveis a olho nu, e existem órgãos internos. É nessa estrutura interna que a gente vai focar aqui. Quando você pega a anatomia interna do aparelho feminino, pessoal, deixa eu voltar aqui, a gente vai ter essa visão ampliada, tá? Existe um grande órgão, teoricamente em formato de pera, que é como os livros descrevem, chamado útero. E eu quero que vocês percebam uma coisa. O útero, ele tem outras estruturas, mas que aqui a gente vai chamar atenção para duas. O útero, ele vai ter duas grandes camadas importantes. Uma camada muscular, chamada miométrio, e uma camada de revestimento interno, chamada endométrio. Na biologia, normalmente o termo métrio se refere a útero. Endometriose, é alguma coisa associada a alguma parte do sistema feminino, né? Endométrio, miométrio. Falou em métrio, a gente está falando em útero. Miométrio é o músculo uterino e endométrio é a camada interna desse útero, tá? Anota do lado endométrio, a gente vai falar muito nesse cara, tá? Traz aí uma setinha, bota aí do lado, endométrio, a gente vai falar bastante desse cara. Além do útero, pessoal, existe essa porção aqui, que é a porção do colo uterino. O que é o colo uterino? Colo uterino, ou colo do útero, é a porção do útero que entra em contato com o canal vaginal. É isso aqui que a gente consegue ver quando a gente faz o exame ginecológico. A mulher vai ao ginecologista, vai na unidade básica de saúde, ela vai fazer o exame de prevenção. No momento que a gente passa o espéculo, que a gente visualiza, que a gente tem a visão especular, o que a gente está olhando, pessoal, é essa estrutura. E qual é o câncer que acomete essa estrutura? Pelo amor de Deus. Se é o colo uterino, é o câncer de colo uterino, né? Terceiro câncer mais comum nas mulheres, terceiro tipo de câncer mais comum nas mulheres, e é um câncer que a gente tem como prevenir, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Aqui a gente tem um canal vaginal, super importante para reprodução, para canal de parto, para menstruação, como a gente ainda vai ver.
Temos aqui tuba uterina direita, tuba uterina esquerda, e temos o ovário. Perguntinha de prova. Perguntinha de prova. Qual é o papel do útero no sistema reprodutor feminino? Vocês vão dizer verdadeiro ou falso, tá? Para ficar mais fácil. No útero ocorre a fecundação. Falso. No útero ocorre o encontro dos gametas. Falso. É no útero que ocorre a produção do gameta feminino. Falso. É no útero que ocorre a produção dos principais hormônios femininos. Falso. O papel do útero é o papel de gestar. Ele recebe o embrião, ele cresce e ele permite o desenvolvimento embrionário. Basicamente isso. Vamos para a tuba uterina. A tuba uterina é responsável pelo processo de desenvolvimento embrionário. Falso. É na tuba uterina que ocorre a produção dos hormônios. Falso. O que ocorre na tuba uterina? Fecundação. É na tuba uterina que ocorre a junção dos gametas. Arthur, mas tu está dizendo então que o espermatozoide, ele é lançado no canal vaginal, passa pelo colo do útero, passa pelo útero e ele vai chegar lá na tuba uterina? Exato. Ele tem que chegar na tuba uterina. E aí, quando a gente fala dos ovários, ovário direito e ovário esquerdo, os ovários vão ter dois papéis. Primeiro papel do ovário, que você não pode esquecer jamais, é o papel de produzir o óvulo. O papel de produzir o gameta feminino. Teoricamente, todo mês a mulher libera um gameta. Teoricamente, um mês do ovário direito, um mês do ovário esquerdo e por aí vai. É o gameta, é o óvulo. Mas, além disso, são os ovários que vão produzir os hormônios sexuais femininos. É o ovário que produz estrógeno e é o ovário que vai produzir progesterona. O que o estrógeno faz? Dentre várias outras coisas, ele induz a proliferação endometrial. Lembra que eu falei do endométrio? Lembra que eu disse que o endométrio era a camada interna do útero? O estrógeno estimula a proliferação desse endométrio. Então, quanto mais estrógeno, maior vai ser a camada de endométrio. No caso da progesterona, ela mantém. Ela deixa esse endométrio lá. Então, anota aí, pessoal. Anota que isso vai ser importante pra caramba. Estrógeno, proliferação do endométrio. Estrógeno induz, estimula, promove proliferação do endométrio. Progesterona, deixa eu voltar, não era para estar aqui agora. Progesterona é a manutenção do endométrio. Manutenção. Isso vai ser fundamental para a gente, tá? Por que eu pedi para vocês anotarem isso, pessoal? Devido a essa perguntinha que vai aparecer agora. Vai, volta aí, bate a foto. Pronto. Estrógeno induz proliferação do endométrio. Progesterona induz manutenção do endométrio. Vai, bata uma foto aí, aproveita. Lembrando, pessoal, valeu, obrigado, já já. Lembrando, pessoal, que vai ficar disponível para vocês, tá? Fiquem tranquilos com isso daí. Bom, por que eu estou falando disso tudo? Graças a essa perguntinha aqui, pessoal. O que é menstruação? Pra gente que é homem é uma coisa muito abstrata, né? A gente fala, é um negócio aí das mulheres, né? É alguma coisa da mulher. O pessoal mais antigo, especialmente, né? Que ninguém falava disso, ninguém discutia. Você está aqui num aulão de não sei quantas pessoas e está falando um negócio desse. Mas é um fenômeno absolutamente natural. Todo sangramento vaginal é menstruação? Não. Mulher grávida menstrua? Não. Mas mulher grávida pode ter sangramento. Isso não é menstruação. Quando existe um processo de abortamento, por exemplo, existe um sangramento. Isso não é menstruação. Quando existe um trauma no canal vaginal, ou quando existe um trauma no colo do útero, existe sangramento. Isso não é menstruação. Quando a mulher faz uso de algum hormônio exógeno, uma pílula, o que quer que seja, ela pode ter sangramento. Isso não é menstruação. Qual é a definição de menstruação? Menstruação é a descamação do endométrio. Lembra aquela camada interna do útero? Sempre que aquela camada descama, você tem um processo menstrual. E na teoria, pelo menos na teoria linda dos livros, esse processo é um processo cíclico. A cada 28, a cada 29, a cada 30, a cada 32 dias, essa mulher vai passar por essa descamação. Mas veja, pessoal, é um processo cíclico. Se a cada 30 dias essa mulher tem uma descamação, antes desses 30 dias, o que aconteceu com esse endométrio? Ele proliferou.
Então ela fica nesse ciclo, prolifera, descama, prolifera, descama, prolifera, descama. O que é que o estrógeno faz? Ele induz a proliferação do endométrio. Eu pedi para vocês anotarem. O que é que a progesterona faz? Ela mantém. Faz sentido durante a menstruação, que é um período em que o endométrio está descamando. Faz sentido nesse período que os níveis de estrógeno estejam altos? Não faz, porque se eu estou descamando, eu não posso estar proliferando ao mesmo tempo. Como é que pode? Eu estou crescendo e baixando ao mesmo tempo? Eu estou proliferando e descamando ao mesmo tempo? Não pode acontecer. Para ficar mais claro para vocês, olha isso aqui, pessoal. Olha o que a gente vai observar. Na teoria, o ciclo menstrual ele vai ter 28 dias. 28 dias. Por que eu estou dizendo na teoria? Se a mulher tiver um ciclo de até 24, é normal. Se ela tiver um ciclo de até 35, é normal. Para livro, para questão, para prova, 28 dias. Desses 28 dias, no dia 14, existe um fenômeno chamado ovulação. Aí vamos devagar. Mais uma vez, essa pergunta para os homens vai parecer uma pergunta idiota. A gente não vai conseguir entender. As mulheres vão entender. Todas as mulheres aqui sabem quando ovulam? Todas aqui sabem quando ovulam. Alguma outra pode sentir uma dor, pode ter febre no dia, pode ter uma alteração no muco, beleza. Mas nem toda mulher consegue dizer isso aí. Agora, toda mulher sabe o primeiro dia que ela menstrua naquele mês. Na teoria é para saber, né? Não, pessoal, você vê o sangue. Então, assim, é mais fácil a mulher saber o dia em que ela está menstruando ou o dia que ela está ovulando? O dia que ela está menstruando. Então, por definição, para facilitar a nossa vida, a gente diz que o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. Arthur, hoje é dia 14 de setembro, hoje foi o primeiro dia da menstruação. Então, hoje é o meu primeiro dia do ciclo. Ah, eu menstruei no dia 10 de agosto. O primeiro dia do ciclo é 10 de agosto e por aí vai. Na teoria, esse processo de menstruação é um processo que vai envolver a descamação do endométrio. Esse endométrio aqui, ó, ele vai descamando. E é essa descamação que gera dor, gera cólica, gera o sangramento, gera o coágulo que pode sair. Isso é o processo menstrual, que para livro vai durar em torno de 5 dias, tá? Por que eu estou dizendo para livro? Pode durar 2, pode durar 3, pode durar 7, pode durar 10, que não é uma coisa legal. Enfim, você tem uma variação nisso daí. O que está acontecendo durante a menstruação, então? Descamação do endométrio. Arthur, o endométrio descamou. 5 dias. O que vai acontecer quando a menstruação acaba? Parou de menstruar ontem. O que acontece hoje? Ele volta a proliferar. Ele volta a crescer. Esse endométrio que estava descamando, ele vai começar agora, pessoal, ó, a crescer. Ele vai começar a proliferar. Por quê? Porque é um ciclo. Descamei, agora vou proliferar. Descamei, vou proliferar. E vai acontecer dessa maneira. Massa. Dia 1 ao dia 5, menstruação. Dia 5 ao dia 14, proliferação, fase proliferativa. Dia 14 ocorre ovulação. O que é a ovulação? É a liberação do gameta. Você libera o gameta feminino. A mulher, um mês, na teoria, no ovário direito, outro mês no ovário esquerdo, ela libera aquele gameta. E aqui tem uma imagem para você entender um pouquinho melhor. Isso aqui, teoricamente, é o ovário. No momento em que esse ovário induz a ovulação, a gente tem a liberação do óvulo e a gente tem a formação de uma cicatriz dentro do ovário. E aqui eu vou bem devagarzinho. Vou repetir isso para vocês porque isso é importante. No momento em que a mulher ovula, ela libera o óvulo. Mas além de liberar o óvulo, existe a formação de um tecido cicatricial dentro do ovário. Vocês estão vendo ali o óvulo e do lado do óvulo uma estrutura arredondada, meio avermelhada? Isso é um tecido cicatricial chamado corpo lúteo ou corpo amarelo. É a mesma coisa, tá? A mulher ovulou, ela liberou o óvulo e ela forma o corpo lúteo. Massa. O que esse corpo lúteo faz? Esse corpo lúteo secreta progesterona. Pensa um pouquinho comigo. Dia 14 ela ovulou, né? Antes do dia 14, ela tem óvulo liberado? Não, ela ovulou dia 14, antes disso não.
Se antes do dia 14 não tem óvulo, antes do dia 14 tem corpo lúteo? Não. Dia 12 tem corpo lúteo? Não. Dia 11 tem corpo lúteo? Não. Dia 10 tem corpo lúteo? Não. Então, antes do dia 14, a produção de progesterona nessa mulher é uma produção alta ou bem baixinha? É uma produção bem baixinha. Bem baixinha por quê? Porque antes do dia 14, eu não tenho um corpo lúteo. Arthur, não entendi isso aqui ainda não. Olha esse gráficozinho aqui, pessoal. Ó. Olha, epa, deixa eu voltar. Pronto, olha esse gráfico. Esse gráfico está trazendo dia 1, dia 14 e dia 28. Ele está mostrando em azul os estrógenos e ele está mostrando em... Acho que é laranja essa cor. Ele está mostrando aí progesterona. Vocês conseguem ver que do dia 14 em diante a progesterona está lá em cima? Por quê? Porque eu tenho um corpo lúteo formado a partir da ovulação, a partir do dia 14. Antes do dia 14, eu praticamente não tenho nada. Agora, vocês perceberam que quando está chegando perto do dia 28, essa progesterona está caindo? Vocês perceberam que quando está chegando perto ali do dia 28, o estrógeno está caindo também? Por quê? Porque o corpo lúteo morre, ele degenera. Ele dura no máximo 12 a 14 dias. Depois de 12 a 14 dias, degenera. Ele desintegra, ele desaparece. E se ele desaparece, alguém ainda fabrica a progesterona? Não. Por isso que você vai ter a queda da progesterona. Ok? O que foi que eu pedi para você anotar? Estrógeno induz proliferação endometrial e a progesterona induz manutenção do endométrio. Se a progesterona cai, eu ainda tenho alguém para manter esse endométrio? Não tenho. Se eu não tenho mais ninguém para manter esse endométrio fica ou ele descama? Ele descama. E aí você vai ter um novo período menstrual. Então, pessoal, é um ciclo. Eu vou produzir os hormônios, depois os hormônios caem. Eu prolifero o endométrio, depois o endométrio descama. É um ciclo. O que justifica a queda desses hormônios? A desintegração do corpo lúteo. Ele só vai durar 12 a 14 dias. Passou de 12 a 14 dias, ele desintegra, os níveis hormonais caem, e se os níveis hormonais caem, você vai acabar tendo o processo menstrual. Bora voltar na questão. Olha o comando, olha o comando. A redução da produção desses hormônios está relacionada com a redução de estrógeno e progesterona, que a gente acabou de falar, está relacionada... Eita, quase que não vai. Está relacionada diretamente à regressão, à degradação do corpo lúteo. Vai ser a letra A. Existe uma exceção. Bora voltar aqui no gráfico. Existe uma exceção. Eu mostrei para vocês que no dia 14 a mulher ovulou, 14 dias depois ela vai menstruar de novo, né? Dia 28 ela menstrua de novo. Existe uma exceção para isso, qual é? Se a mulher engravidar. Mulher grávida menstrua? Não menstrua. Se nesse período aqui que ela ovulou, ela engravidou, você concorda que ela não vai poder menstruar? Não vai poder menstruar. E Arthur, o que acontece? O que acontece é que se a mulher engravidar, esse corpo lúteo, que deveria desaparecer em 12, 14 dias, ele não desaparece, ele permanece. Se ele permanece, ele mantém a progesterona lá em cima, e se ele mantém a progesterona, o que a progesterona faz? Ela faz a manutenção do endométrio. Ela segura o endométrio lá em cima. Tranquilo? Questãozinha aí, que a gente consegue aproveitar algumas coisas para a vida prática. Pois não? Por que o quê? A mulher menstrua? A mulher não menstrua durante a gravidez. É impossível. Arthur, eu conheci uma vizinha, eu conheci uma tia, eu conheci uma prima, eu conheci uma mãe, que ela menstruou durante a gravidez. Não menstruou, ela pode ter tido um sangramento. A mulher na gravidez, ela pode ter sangramentos. E aí esse sangramento, ele pode ser um sangramento preocupante, que a gente tem que ter alguma medida na primeira metade ou na segunda metade da gestação, mas ele pode ser um sangramento ali, às vezes de fixação do embrião, pode ser um sangramento de um descolamento, alguma coisa assim, que não pode preocupar tanto em alguns casos. Mas isso não configura menstruação.
Para eu dizer que é menstruação, eu preciso ter uma descamação do endométrio. E se isso acontecer durante a gravidez, essa mulher vai abortar. Então, assim, em condições saudáveis, não vai acontecer. Tá bom? Pois não. Arthur, a pessoa ela não teve relação, logo ela não tem risco de ter gestação. Mas às vezes ela fica um mês, às vezes ela fica 2 meses sem ter a menstruação. Isso é comum? Gente, é muito comum. Muito, muito comum. Isso se chama irregularidade menstrual. E aí existem várias causas para irregularidade. Ela não está ovulando, ela está estressada, ela está fazendo atividade física em excesso, ela está preocupada, ela não está se alimentando bem, ela está com alguma alteração estrutural. Enfim, tem milhares de causas. Não descama, vai ficar o endométrio lá, não vai descamar. Tranquilo? Gente, vamos aqui nessa outra questão. Vale, meu Deus, oi. No primeiro mês, no segundo mês, como é de novo, no primeiro mês, no segundo mês. Vai, no primeiro mês, no segundo mês. Vai, fala alto aí que eu não consigo não. Eu entendo. Vá. A mulher no primeiro mês ou no segundo mês. É parecido com a dúvida da colega que estava aqui do lado. Arthur, a mulher no primeiro mês, no segundo mês, ela teve alguma menstruação. Ela não teve a menstruação. Se essa mulher está gestante, por definição, ela não vai menstruar. O que é que ela pode ter? Sangramento de encaixe do embrião, sangramento de nidação. Mas aquele sangramento típico da menstruação, em que ocorre a descamação do endométrio cíclico com variação hormonal, ela não tem. Eu desconheço esse termo que você utilizou. A pseudociese é outra coisa. Eu não vou nem entrar nesse assunto com vocês, não, que a gravidez é outra coisa, é fora aqui do nosso escopo, mas é diferente do que foi comentado. Por definição, não acontece. Por definição. Diga aí, para a gente avançar. Em relação ao anticoncepcional, por que ela continua menstruando? Arthur, quando a mulher faz uso de anticoncepcional, o Enem 2000 e... Se eu não me engano, o Enem em 2011 ou foi 2012, ele trouxe uma questão falando dos anticoncepcionais. A mulher que faz uso de anticoncepcional, ela pode ter sangramentos. Pode. Esse sangramento, tipicamente, também não é definido como menstruação. Porque o que acontece? Essa mulher, ela toma, sei lá, 21 dias do hormônio e ela fica 7 dias sem tomar. Nos 21 dias que ela tomou o hormônio, o estrógeno e a progesterona ficaram lá em cima. Nesses 7 dias, 8 dias que ela ficou sem tomar, tem a queda hormonal. Pela queda hormonal, ela tem um sangramento que a gente chama sangramento de privação. Houve uma privação hormonal e ela sangrou. Parece a menstruação. A mulher, ela pensa que é uma menstruação, mas é um pouquinho diferente disso. Tá bom? Gente, eu tenho que avançar para essa próxima questão. A gente consegue ainda tirar algumas dúvidas de vocês aqui já já, tá bom? Vamos aqui nessa próxima questão. Olha o que a gente tem. Muito legal isso aqui. Muito legal e bem frequente de aparecer em prova. Olha só. A leishmaniose visceral. Você já vai traçar uma setinha. Leishmaniose visceral. Existe um nome popular para essa doença. Qual é? Calazar. Falou de leishmaniose visceral, você está falando de calazar. E nós aqui no Ceará somos uma região endêmica de calazar. Nós temos muito calazar no Ceará, tá? É muito frequente mesmo. Vamos lá então. A leishmaniose visceral é uma zoonose causada por um protozoário do gênero Leishmania, que é encontrado em diversos tecidos. Ela é transmitida ao homem de forma indireta por vetores do ambiente doméstico. O cão, o cachorrinho, ele é considerado um importante hospedeiro desse protozoário, podendo ou não apresentar os sintomas da doença, como perda de peso, anemia, ferimentos na pele, diarreia, conjuntivite e insuficiência renal. Gente, se um cachorro me morder e esse cachorro tiver com calazar, esse cachorro me transmite calazar? Não. Não me transmite. Arthur, e se o cachorro ele me arranhar, ele me transmite calazar?
Não. Se um cachorro tiver com raiva, a doença, né? Tá zangado não, tá com a doença raiva. E ele me morder, ele pode me transmitir? Pode. Se ele me arranhar, me azunhar, ele pode me transmitir? Pode. Então vamos devagar nisso aqui para poder entender qual é a diferença. Quando a gente fala de epidemiologia, que é essa parte aí que estuda transmissão, prevenção de doenças, existem alguns termos que são importantes, tá? Primeiro termo aqui importante. Eita, passou muito. Primeiro termo aqui importante, pessoal. Agente etiológico. Agente etiológico é o agente que causa a doença. Por exemplo, quem causa tuberculose é uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis. É o agente etiológico. Quem causa AIDS, síndrome da imunodeficiência humana adquirida, é o HIV. Ele é o agente etiológico dessa doença. Quem causa dengue? Quem é que causa dengue? Nós somos uma região endêmica de dengue. Quem é que causa dengue? Não é o Aedes aegypti. Não é o Aedes aegypti. Dengue é uma doença causada por um vírus, que é o dengue vírus. Dengue vírus 1, 2, 3 e 4. Não é o mosquito da dengue que causa dengue. É um vírus. Quem é que causa febre amarela? Não é o Aedes aegypti, é o vírus da febre amarela. Então, falou de agente etiológico, cuidado com isso na hora da prova, que é pegadinha, vocês caem nisso daí. Agente etiológico é quem causa a doença. O que é o agente vetor? Agente vetor é quem transmite o agente etiológico. Por exemplo, minha mãe está com dengue. Não está, tá a hipótese, tomara que não esteja não. Mamãe está com dengue. Se eu abraçar a mamãe, eu vou pegar dengue? Não. Se eu usar o mesmo copo que minha mãe, eu vou pegar dengue? Não. Se eu usar o mesmo talher que a minha mãe, eu vou pegar dengue? Não, não vou. Se eu dormir no mesmo quarto que a minha mãe, eu vou pegar dengue? Não vou. Como é que eu pego dengue? O mosquito da dengue. O que precisa acontecer? Esse Aedes aegypti, aquele mosquitinho, ele precisa picar a minha mãe, se contaminar com o vírus que está no corpo da minha mãe e depois me picar. E transmitir esse vírus para mim. Então, o mosquito da dengue causa dengue ou transmite dengue? Ele transmite dengue. Cuidado com isso daí. Agente etiológico causa, agente vetor transmite o agente etiológico. E ainda existe mais. Existe um cara chamado reservatório. O reservatório é quem reserva, é quem acumula, é quem armazena o agente etiológico. Por exemplo, mais uma vez a mamãe. Se ela souber que eu estou usando ela como exemplo aqui para a doença, vai dar ruim para mim. Mas vamos lá. Mamãe está com dengue mais uma vez. Se minha mãe me arranhar, porque ela está com raiva de mim, Deus me livre, ela vai me causar dengue? Não. Ela vai me transmitir dengue? Não vai. Ela causa dengue? Não, então ela não é agente etiológico. Ela não transmite, então ela não é agente vetor. Mas se o mosquito picar a minha mãe, ele pode se contaminar? Pode. Então a mamãe é um reservatório. A mamãe acumula aquele agente etiológico. É por isso que quando uma pessoa é atendida e ela está com dengue, a gente recomenda que ela também use lá aquele agentezinho para afastar o mosquito, aquele repelente. Ah, mas eu já estou com dengue, eu já me dei mal, não preciso mais de repelente. Você já está, mas a sua filha de 6 meses de idade na sua casa não está. Se o mosquito picar você e depois picar a sua bebê, ela pode pegar a doença e nela provavelmente vai ser mais grave. Então, você usa repelente para evitar a contaminação de outras pessoas, tá bom? No caso do calazar, que eu dei de exemplo, o cachorro me transmite calazar? Não, então ele não é vetor. O cachorro me causa calazar? Não, então ele não é agente etiológico. Mas se o mosquito picar o meu cachorro com calazar e depois me picar, eu posso pegar calazar? Posso. E aí o cachorro então vai ser um reservatório. Ok? Você tinha uma dúvida? Quando a gente fala de agente vetor, existe um agente vetor típico para cada tipo de doença. Por exemplo, se eu falar em malária, o agente vetor da malária é o anófeles, é um outro mosquito. Se eu falar no calazar, o agente vetor do calazar é o flebótomo,
que é um outro mosquito. Se eu falo da dengue, da febre amarela, é o Aedes aegypti. Se eu falo da filariose, é o Culex. Cada tipo de doença vai ter um tipo de agente vetor específico. Mas aí eu não vou me preocupar em decorar e exigir que vocês decorem, não. O importante é saber as definições. Arthur, qual é a lógica de, na dengue, os governos fazendo aquela campanha de evitar água parada? Se eu evito a água parada, eu reduzo a proliferação do mosquito. Se eu reduzo a proliferação do mosquito, eu tenho menos mosquitos. Eu tenho menos agente vetor, a chance de transmissão da doença é maior ou menor? É menor. Então eu faço um combate indireto da doença. Eu combato o vetor. Se eu, teoricamente, extinguir o Aedes aegypti, teoricamente, a chance de ter a transmissão de dengue, zero. Na teoria, né? Na teoria. Gente, outro termo importante para as provas, tá? Transmissão direta, transmissão indireta. O que é uma doença de transmissão direta? É uma doença que uma pessoa passa diretamente para outra. Por exemplo, gripe, resfriado, Covid. Se você espirrar e você está contaminado, você espirra perto de uma pessoa, vou chegar, você transmite para aquela pessoa. É uma doença de transmissão direta. Eu não preciso de vetor nisso aqui, não envolve. Agora, doença de transmissão indireta é uma doença que demanda vetor. Eu preciso de alguém que faça essa transmissão. Você tinha perguntado, faz tempo, diga aí. Arthur, catapora. Catapora é uma doença viral. Ela é causada por um vírus, que é o varicela zoster vírus, e ela é uma doença de transmissão direta, pessoa a pessoa. Arthur, vou chegar a isso aí. Ainda vai ter uma questão que a gente vai falar disso. Por que a gente só pega a catapora uma vez? É a nossa última questão. A gente chega lá. Gente, voltando aqui então. No caso do calazar, nós temos o cachorro que pode se contaminar e nós temos o ser humano que pode se contaminar. Se o cachorro me morder, eu não pego. Se eu morder o cachorro, ele também não pega. Eu preciso de... Não vou morder cachorro, pelo amor de Deus, né? E aí, eu preciso de alguém que faça esse meio de campo, né? Eu preciso de alguém que faça essa comunicação. Esse alguém é o vetor. É o flebótomo. É o flebotomínio. Esse mosquito pica o cachorro e depois me pica. E me contamina. Ou ele me pica, eu estando contaminado, e depois pica o cachorro e contamina esse animal. Aí olha o que a gente tem na questão. Em uma região que sofre com alta incidência dessa doença, uma campanha no Centro de Zoonoses buscou verificar a presença desse protozoário nos cães para tentar controlar a doença. Gente, a leishmaniose é causada, agente etiológico é um protozoário. Olha o que eu falei para vocês. Se o cachorro me morder, eu vou pegar? Não. Então, tem na saliva do animal? Não tem. Já não pode ser a letra B. Alguma vez vocês ouviram falar, ou em algum momento aqui a gente falou, da urina desse cachorro transmitir algum tipo de doença? Não. Eu falei que o mosquito precisa picar o cachorro para poder se contaminar. Por quê? Porque o protozoário está no sangue. O mosquito pica lá, suga o sangue, se contamina e depois contamina as pessoas. Então, aonde é que eu vou investigar? É na urina do animal? É na saliva do animal? Não é, vai ser no sangue desse animal. Gabarito letra D, tinha um comentário ali do colega, pois não? Arthur, existe um mosquito aí alterado geneticamente, que tem uma bactéria que faz não sei o quê, e aí o Butantan ou algum outro dessas empresas aí, né, elas estão investindo nisso. Existe, tá? E já está disponível, digamos assim, no ambiente. Qual é a ideia? Eu produzo um mosquito da dengue que o macho, ele não consegue copular, ele não consegue reproduzir. Ele até tenta reproduzir com a fêmea, mas ele não gera descendentes férteis. Se esse macho não reproduz, a população do mosquito diminui. Se a população diminui, a transmissão da doença é para diminuir também. Essa é a lógica. Existe sim isso daí. Tranquilo? Bora nessa outra questão aqui, gente, ó. Vamos lá. Mesma lógica, falando aí desse negócio de doença, de transmissão, olha o que ele fala. Ao respirarmos, falarmos, tossirmos ou espirrarmos, liberamos gotículas e aerosóis. Se estamos com alguma infecção respiratória viral, vírus estarão contidos ali. Estima-se que uma pessoa com Covid-19
falando alto, como eu estou falando aqui com vocês agora, por 1 minuto pode gerar mais de 1.000 partículas de aerosol e que poderia levar à liberação de mais de 100.000 partículas virais. O uso de máscaras, todos nós que vivemos de 2019 para cá, nós conseguimos entender a importância do uso de máscara, pelo amor de Deus, tá? O uso de máscara pela população pode auxiliar na redução da transmissão desse vírus, conforme representado na figura. Gente, essa questão, ela vai falar de 2 temas da epidemiologia. Ela vai falar, pronto. Ela vai falar de profilaxia e ela vai falar, de maneira indireta, de terapêutica, tá? O que é profilaxia? Toda e qualquer estratégia para prevenir a transmissão de uma doença. São estratégias profiláticas. Eu vou usar alguma coisa para evitar a transmissão da doença. Enquanto que terapia é tudo aquilo que você usa para tratar. Mas vamos devagar. Arthur, dá exemplo aí de profilaxia. Gente, o uso de máscara é uma estratégia de profilaxia. Mas pensa, raciocina um pouquinho. Estou com dengue. Usar máscara é uma estratégia profilática adequada na dengue? Protege de alguma coisa? Não, mas usar cortineiro é uma estratégia adequada? É. Usar repelente é adequada? É. Arthur, estou gripado, estou com influenza vírus. Usar máscara é uma estratégia de proteção? Sim, porque eu evito a disseminação do vírus. Estou com catapora. Alguém falou de catapora aqui. Estou com catapora. Usar máscara é uma estratégia adequada para evitar a transmissão de catapora? Super adequada, pessoal. Super adequada. A transmissão de catapora ocorre por gotículas e por contato com a secreção. Tá bom? Inclusive, no caso da catapora, 48 horas antes de você ter lesão de pele, você já está transmitindo pelo ar. Então, o uso de máscara na catapora é super importante. Quando você vai atender um paciente com catapora, você tem que usar máscara obrigatoriamente, tá? E aquela N95, aquela máscara zona mais importante, digamos assim, né? Enfim, para cada tipo de doença, existe uma profilaxia adequada. No caso aqui, uso de luvas. É um paciente que está com uma lesão genital, uma úlcera, uma ferida funda, e eu tenho que tocar, eu tenho que examinar. Você concorda que eu vou usar luva? Vou, para me proteger também, né? Existe ainda higiene, pessoal. Higiene. E aí, quando a gente fala de higiene, é lavar a mão antes de comer, é lavar a mão depois que vai ao banheiro. São condições básicas mesmo, tá? Saneamento básico. Saneamento básico é uma estratégia de profilaxia, é uma estratégia de evitar a transmissão de doenças. Para catapora? Não. Mas para lombriga é? Sim. Para amarelão, para as verminoses de uma maneira geral, vai ser uma estratégia adequada. Camisinha é uma estratégia de profilaxia? Sim. A camisinha ela é um método contraceptivo, ela evita a gestação, mas ela é o único método contraceptivo que evita a transmissão de doenças. Camisinha protege o indivíduo de pegar dengue? Não tem nada a ver. Mas evita a transmissão de HIV, gonorreia, sífilis, clamídia, HPV e várias outras doenças. Para cada doença, uma estratégia específica, tá? No caso da terapia, é tratamento, aí a gente tem também uma variedade grande. Voltando para a questão, o que nós temos então? As máscaras, deixa eu voltar para ninguém viu o gabarito ainda, pronto, ninguém viu, então vamos lá. As máscaras auxiliam no controle dessa doença. Gente, máscara vai ser utilizado para qualquer doença de transmissão por via aérea. E olha o que ele vai dizer. Letra A, neutraliza a partícula viral. A partícula viral bate na máscara e é inativada, destruída? Não, é uma barreira. E essa barreira vai ser mais eficiente quanto mais pessoas utilizarem. Eu, contaminado, uso. Você, não contaminado, usa também. Você vai ter uma proteção maior. Não faz sentido a letra A. Letra B, fornecem uma barreira de proteção contra partículas virais. É ou não é uma barreira? É uma barreira. Se eu tenho 2 pessoas utilizando, a camada de barreira é uma camada maior ou menor? Maior. Então, se você está principalmente em época de grande disseminação dessas doenças, quanto mais pessoas utilizam máscaras, melhor vai ser a profilaxia. O gabarito, então, aí vai ser a letra B. Ok? Pois não, parceiro? Deixa eu aí que eu não escuto não. Vai. Fala um pouquinho alto aí, eu também vou chegar perto. Diz aí. Vai.
Existem doenças, principalmente péricles, que são transmitidas pela carne do animal. Quando eu consumo essa carne do animal, esse animal, ele é direto ou é... Show. Arthur, tem doença que a gente pega ingerindo carne de animal contaminado, sei lá, teníase, você pega quando você come carne de porco ou carne de boi contaminada. Esse animal é um agente etiológico? Não. Esse animal é um vetor, ele te transmitiu a doença? Não. Mas você concorda que nesse animal eu encontrava o agente etiológico, ele guardava, ele armazenava ali, então esse animal vai ser o agente reservatório. Tá bom? Bom, gente, vamos aqui ainda, ó, outra questãozinha boa demais, tá? Questãozinha legal essa daí. Olha o que nós temos. Fibras musculares esqueléticas não são todas iguais. Essa questão é uma questão mais fácil do que a gente pensa, tá? Bem mais fácil do que a gente pensa. As fibras lentas, também conhecidas como fibras vermelhas, apresentam muitas mitocôndrias e são bem supridas por vasos sanguíneos. Já as fibras rápidas ou brancas apresentam poucas mitocôndrias e recebem menor suprimento sanguíneo. Dessa forma, a distribuição das fibras no músculo esquelético auxilia de forma diferenciada no desempenho do atleta. Olha o comando da questão. Um atleta que sonha em disputar os Jogos Olímpicos e tem uma maior proporção de fibras brancas, grife isso aí, maior proporção de fibras brancas, teria mais vantagens na realização. Gente, a gente tem 3 tipos de tecido muscular. Tecido muscular esquelético, está associado aos ossos, é o que a gente chama de carne, músculo. Tecido muscular cardíaco, a gente encontra onde? Pelo amor de Deus, no coração apenas, né? E tecido muscular liso, nas vísceras, no intestino, no estômago, no esôfago, né? A gente vai ter isso daí. Ele está falando só de tecido muscular estriado. Ele está falando só de tecido esquelético, tá? Esse músculozinho. Nesse músculo estriado, nesse músculo esquelético, existem 2 tipos de fibra muscular. Existe uma fibra, que é uma fibra vermelha, e ela realmente é mais avermelhada, e existe uma fibra que é uma fibra mais branquinha. A gente consegue ver isso aí. Mas, Arthur, o que justifica isso? Por que existe essa diferença? Qual é a lógica dessa diferença? A quantidade de 3 estruturas: mioglobina, mitocôndria e vasos sanguíneos. Não sei o que é mioglobina. Lembra que a gente falou de hemoglobina na primeira questão? Hemoglobina era uma proteína presente na hemácia que transportava oxigênio. O que é a mioglobina? É uma, entre aspas, hemoglobina que fica dentro do músculo. E ela armazena oxigênio. Quanto mais mioglobina o músculo tem, mais oxigênio ele vai armazenar. Ok? Mitocôndria é uma organela relacionada ao metabolismo de oxigênio, é ela que faz a respiração celular. E vaso sanguíneo, aí não tem muito o que explicar, né? É um vaso que conduz sangue. Acabou nisso daí. O que a gente encontra na fibra vermelha? A fibra vermelha, ela é uma fibra que vai ter muita mioglobina, ela vai ter muita mitocôndria e ela vai ter muito vaso sanguíneo. Gente, se essa fibra tem muito vaso sanguíneo, ela recebe muito ou pouco sangue? Muito. Se ela recebe muito sangue, ela recebe muito ou pouco oxigênio? Muito oxigênio. Se ela recebe muito oxigênio e ela tem muita, morro de medo de cair daqui, e ela tem muita mioglobina, ela armazena muito ou pouco oxigênio? Muito oxigênio. E se ela tem muita mitocôndria, ela trabalha bem ou mal com esse oxigênio? Trabalha bem. Então, olha só, é uma fibra que recebe muito oxigênio, armazena muito oxigênio e trabalha bem pra caramba esse oxigênio. Essa fibra, portanto, tem um metabolismo energético que depende muito de oxigênio. Falou de fibra vermelha, imediatamente, então, você vai lembrar de uma fibra de metabolismo à base de oxigênio, de uma fibra de metabolismo aeróbio. Falou de fibra vermelha, a gente vai lembrar disso daí. Ok? Aí, bora pensar uma coisinha aqui agora. Você vai para a academia. Você vai fazer 6 repetições do supino.
Você consegue fazer 6 repetições do supino sem respirar? Vocês estão fracos, pessoal. Não precisa muito peso, não. Só a barra, só a barra. Dá para fazer, forçando um pouquinho, 6 repetições sem respirar? Só a barra ali de 1 quilo? Dá para fazer. Eu vou usar um exemplo oposto agora para ficar mais claro. Você vai correr uma maratona, 42 quilômetros, 4 horas correndo ali direto. Ah, a galera faz em 2. A galera que é profissional faz em 2. Você vai fazer em 4, em 6. Você consegue ficar 4 horas correndo sem respirar? Obviamente que não. Então, pessoal, quando a gente fala de atividade aeróbia, maratona, corridas de uma maneira geral, bicicleta, triatlon, quando você fala de atividades de longa duração, você está falando de atividade aeróbica, que depende do oxigênio. A pessoa ela tem que respirar o tempo todo ali. E nessas atividades, o principal tipo de fibra utilizado é a fibra vermelha. Por quê? Porque é a fibra que tem mais oxigênio. É a fibra que trabalha melhor com esse oxigênio. Quando a gente fala da fibra branca, essa fibra mais branquinha, ela é uma fibra que ela vai ter menos mioglobina, ela vai ter menos mitocôndria e ela vai ter uma menor quantidade de vaso sanguíneo. Se ela tem menos vaso sanguíneo, ela recebe menos oxigênio. Se ela tem menos mioglobina, ela armazena menos oxigênio. E se ela tem menos mitocôndria, ela não trabalha tão bem esse oxigênio. Então, o metabolismo energético dessa fibra é um metabolismo tipicamente anaeróbio. Eu consigo utilizar essa fibra aqui durante 2 horas seguidas? Não consigo utilizar. Então, normalmente, quando a gente fala de fibra branca, nós estamos falando de uma fibra para atividade de explosão muscular. É aquele cara que vai fazer o levantamento de peso com 400 quilos, mas ele faz uma vez. Ele vai levantar 300 quilos, mas ele faz isso uma vez. É uma repetição. Parou nisso daí. Ok? É óbvio que cada tipo de atividade física vai estimular um desenvolvimento diferente dessas fibras. Por exemplo, você pega um cara que vai disputar, sei lá, 100 metros rasos. O Usain Bolt, cara mais rápido do mundo, 100 metros rasos. Ele consegue correr os 100 metros rasos sem respirar. Ele consegue, porque são 9 segundos, ele consegue fazer isso aí. É uma explosão. Ele atinge o máximo de velocidade e depois ele já para. Nesse cara, qual é o principal tipo de fibra muscular que a gente vai observar? Vermelha ou branca? A branca, nem precisei induzir vocês. A branca, porque é uma atividade de explosão. É uma atividade de curta duração. Agora, é um triatlon. É um lateral que joga futebol, que ele passa o tempo todo correndo, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Teoricamente, é a fibra tipo 2, que é o que a questão está querendo saber da gente, pessoal. Olha o que ele fala. Um atleta que sonha disputar os Jogos Olímpicos e tem uma maior proporção de fibra branca do que vermelha, teria mais vantagens. Olha a letra A, triatlon. Letra C, marcha atlética. Letra D, maratona aquática. Letra E, ciclismo em estrada. Vocês concordam que todas essas atividades são atividades de longa duração? Sim? Vocês concordam que eu só posso ter um item correto? Se eu tenho 5 itens possíveis na questão, 4 me mostram uma atividade de longa duração. E apenas um me mostra, que é o item B, um salto em altura. O cara corre lá um pouquinho, pulou, acabou. Curta duração. Só um me mostra uma curta duração. Esse um que é diferente, que tem que ser o gabarito? Sim. Então, galera, o gabarito para a gente aí vai ser letra B, salto em altura. É explosão. Eu preciso apenas explodir naquele momento e eu vou precisar, então, de fibra branca nisso daí. Juninho, deu nosso tempo? Já? Dá mais uma? Dá mais uma? Pronto, gente. Me deram aqui mais um minutinho para a gente fazer mais uma, tá? Pelo menos mais uma aqui. Vamos nós, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Oi! Triatlon. Triatlon é uma atividade física em que você corre, pedala e faz ciclismo. Corre 42, aí não sei a quantidade não, mas você faz os 3 juntos. Tá bom? Gente, eu vou pular essa 8ª e eu vou fazer com vocês a 9ª, tá? Que é uma questão mais legal. Isso aí fica para vocês, bonitinho, tal. A gente acaba falando aí da 9ª questão. Olha só, bem legal, bem legal, bem legal. Essa questão, eu fiz essa questão, elaborei essa questão, acho que em 2018. Olha o que nós temos. Uma vez infectada pelo cordíceps, a formiga vira um zumbi. Já dá um negócio estranho, né?
Formiga zumbi, cordíceps, o que é isso daí? Vocês provavelmente ouviram falar de uma série famosa recentemente, né? O The Last of Us. Olha o que essa questão está falando. Uma vez infectada pelo cordíceps, a formiga vira um zumbi. Ela passa a ignorar suas tarefas do dia a dia em sua colônia e cede ao impulso de subir em uma árvore. Ali, ela encontra um veio de folha ao lado norte do tronco, uns 150 centímetros acima do solo, e morde-o com força, ancorando-se no lugar. Pouco depois, o fungo rouba a vida da formiga. Após alguns dias, o fungo germina, faz brotar uma haste e libera seus esporos. Alguns caem no solo, cobrindo os detritos folhosos, e infectam uma nova troca de formigas. O cordíceps muda o comportamento da formiga, controlando-a de uma forma incrivelmente específica para ajudá-lo na geração, na formação da próxima geração de fungos. Gente, isso existe, tá? Esse fungo, ele é um fungo real. Isso aqui é retratado de um livro e, de fato, isso existe. Vocês viram aí o jogo, né, que existia, tal, a série. Parece que a galera que joga não gosta tanto da série, uma coisa assim. Mas isso aqui é a realidade. Isso aqui é a foto de uma formiga. E isso que vocês estão vendo são fungos saindo dessa formiga. Isso aqui é a foto de um gafanhoto. E isso que vocês estão vendo são fungos crescendo para fora desse gafanhoto. Isso acontece, acho que isso é uma mariposa? Mariposa. Isso acontece com aranha. Arthur, então aquilo que acontece na série, pelo amor de Deus, acontece com a gente? Até onde nós sabemos, não. Até onde nós sabemos, esse fungo, o cordíceps, ele não infecta a gente, mas ele infecta esses animais. E, gente, é um negócio, do ponto de vista biológico, fantástico. Porque, olha só, eu sou um fungo, eu infecto uma formiga, faço com que essa formiga vá para a região mais elevada da árvore, se prenda lá e morra lá. Quando essa formiga se prende lá e morre lá, essas estruturas saem do corpo da formiga, ó, saem do corpo da formiga e liberam esporos. Você há de convir comigo que se esse fungo é liberado aqui em cima, a dispersão dele vai ser maior do que se for aqui embaixo. Então ele consegue mudar o comportamento da formiga. Agora vamos pensar de maneira mais estratégica. Essa relação entre o fungo e a formiga é uma relação ecológica intra ou interespecífica? Arthur, não sei, nem entendi a pergunta. Formiga e fungo são da mesma espécie ou são de espécies diferentes? Espécies diferentes. Então é uma relação interespecífica. Inter. Show. Nessa formiga, nessa relação, alguém ganha? O fungo. Eu fiz com que essa formiga ela me disseminasse lá de cima. Alguém perde, a formiga está morrendo, né, gente? Se a formiga está morrendo, ela tem uma perda, ela perdeu tudo que ela podia perder, né? Então, é uma relação harmônica ou é uma relação desarmônica? Relação desarmônica. Falou disso, pessoal, falou de ecologia, falou de relação ecológica. Harmonia não significa benefício, significa ausência de prejuízo. Se ninguém perder, é harmônico. Se pelo menos um perder, é desarmônico. Então, é uma relação harmônica ou desarmônica? É uma relação desarmônica. Vamos ver o que ele quer saber da gente, então, nessa questão. Considerando a relação entre formigas e esse fungo cordíceps, letra A, é um caso de parasitismo? É parasitismo. Parasitismo é uma relação desarmônica em que eu me aproveito de alguém sem a intenção de matá-lo, sem a intenção de levá-lo a óbito. A lombriga, que é minha parasita, ela se aproveita de mim, ela me prejudica, mas ela não tem intenção de me matar, porque se ela me matar, ela morre também. É um parasitismo. Mas a formiga é beneficiada? A formiga ganha alguma coisa com isso aí, pessoal? Não, ela está perdendo, né? Não pode ser a letra A. Letra B. Ao modificar o comportamento da formiga, o fungo se comporta como um comensal. Não. Comensalismo é uma relação harmônica, na qual eu ganho, mas eu não prejudico ninguém. Eu ganho alguma coisa sem sacanear ninguém. Por exemplo, os leões atacam um determinado animal, deixam um restinho lá, as hienas chegam e se aproveitam desse restinho. A hiena ganha o restinho, mas ela não prejudica o leão. Ela não lutou com o leão, ela não matou o leão, não fez nada. Ela se beneficiou sem se prejudicar. Isso é uma relação de comensalismo. É um comensalismo essa relação da questão? Não, é um parasitismo ou algo do tipo. C.
representa um caso de mutualismo. Não. Mutualismo é uma relação interespecífica, harmônica, em que há um benefício mútuo. A beneficia B, B beneficia A. Todo mundo ganha na relação. A formiga está ganhando o que aí, pessoal? Está ganhando nada. Não pode ser mutualismo, impossível. Letra D. A mudança de comportamento da formiga favorece a maior dispersão do fungo. Sim ou não? Sim. A partir do momento que essa formiga vai lá para cima e ela dispersa esses fungos, a área que esses fungos vão conseguir acometer vai ser uma área maior. Então, gabarito aí para a gente, vai ser a letra D de dado. Beleza? Tranquilo? Gente, muito obrigado por estar aqui nesse horário, tá? Domingo à tarde. Obrigado.